Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje, ela não vai ser um tema que vai cair no nosso teste do dia 14, né? Mas é um tema muito importante para que vocês possam estudar até para a prova de vocês, tá? Então o que eu estou cobrando hoje na aula de hoje não vai valer para o nosso teste do dia 14, mas sim para a nossa prova, que provavelmente deve ser dia 28 de setembro, né? Então, prestem atenção no conteúdo, é um conteúdo muito importante, é um conteúdo inovador, mas é um conteúdo que precisa e requer atenção e a gente usa ele no nosso dia a dia mesmo sem saber, tá? Então, o tema da aula de hoje é a teoria da relatividade e vocês vão abrir a apostila de vocês na página 30. O que a apostila vem dizendo para a gente? No estudo da mecânica, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza relativa, ou seja, a sua determinação depende do referencial a partir do qual está sendo medida. Por exemplo, se eu estou com uma pessoa dentro de um ônibus e o ônibus está em movimento, nós dois estamos num referencial em movimento, mas uma pessoa em relação à outra, ela está parada. Agora, se, por exemplo, eu estou num ponto de ônibus e essa pessoa passa num ônibus em movimento, essa pessoa está em movimento para mim, entendeu? Então vai depender do local de observação da pessoa, tá? Então ele vem falando o seguinte: em consequência disso, outras grandezas também são muito utilizadas e muito medidas, como a energia cinética e a quantidade de movimento. Matéria essa que vocês viram no ano passado. É uma matéria que a gente trabalhou ano passado, né, durante o sexto ano. Né? A gente falou em energia, a gente falou em quantidade de movimento. Então são grandezas que a gente trabalhou no último ano, né, que vocês provavelmente não devem se recordar, mas que vão fazer parte depois também de problemas que vocês vão precisar calcular. Tá? A energia potencial gravitacional também é uma grandeza relativa. Está relacionado o quê? Com a altura. Tá? Então, energia cinética e quantidade de movimento está relacionado com a velocidade. A energia potencial gravitacional está relacionado com a altura. Tá? No entanto, a relatividade dessas grandezas só se evidencia em estudo de situações em que há velocidades muito grandes. Então, para a gente poder falar de física moderna, a gente precisa falar de corpos com velocidades altas. Corpos com velocidade baixa, a relatividade não precisa entrar nesse momento. Só com corpos com velocidades muito grandes, como, por exemplo, velocidades próximas à da luz, que é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse é um valor da velocidade da luz, é um valor até muito grande. Tá? É um valor de, deixa eu fazer aqui, de cabeça aqui, de 300 milhões de metros por segundo. Tá? Bom, vamos tentar falar um pouquinho da história dessa teoria, porque acho que é até mais importante até do que você calcular algo agora. A gente não está preocupado com isso agora. Isso aí a gente não vai se preocupar basicamente agora, mas a gente tem que falar da nossa história, do que aconteceu. Né? O início da teoria da relatividade foi uma revolução para o século XX, o século passado, pois ela provocou inúmeras transformações em conceitos básicos e também proporcionou que fatos importantes ainda não explicáveis pudessem ser entendidos. Essa teoria surgiu com o físico alemão Albert Einstein, nascido em Ulm. Einstein foi um físico e pesquisador muito conhecido por ter proposto a teoria da relatividade. Não só ele, mas outros físicos também tiveram muita importância para isso, tá? Mas também foi ele que explicou corretamente o efeito fotoelétrico, fato esse que possibilitou o desenvolvimento da bomba atômica, mesmo sem ele saber para quais fins se destinava. Ele sabia o que era, mas não sabia para que servia, para o que podia aplicar. A teoria da relatividade é composta por duas teorias, a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. Eu não vou tentar explicar o que é cada uma delas, tá? Até porque elas são bem complexas e eu acho que não é o momento ainda da gente poder tentar entender isso agora, tá? Mas foram duas teorias da relatividade, né? Uma que abrangeu muito mais, que é a teoria da relatividade geral, e a teoria da relatividade restrita.
que aborda fenômenos do ponto de vista não inercial, de ponto de vista onde não está parado. O ponto de vista não pode estar em repouso, ele tem que estar em movimento. Tá? Ele dá ali 2 postulados, né? Todos os postulados ele mostra ali, né? Ele fala que as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência inercial, e a velocidade da luz no vácuo é de 300.000 km por segundo. Tá? Mas vamos entender como que a gente pode aplicar essa teoria, que a gente está meio perdido e tal. Ele fala o seguinte, ó, a relatividade no cotidiano. A relatividade pode não ser um assunto muito comum no dia a dia, mas ela faz parte do nosso cotidiano. Quando aproximamos da velocidade da luz, tudo muda. Nesse sentido, a relatividade ela é muito importante. Não é possível ver como isso ocorre em carros e aviões. Carro, avião são velocidades muito mais baixas, né? Mas em corpos onde a velocidade é muito alta, né? Uma velocidade altíssima, por sinal, a gente pode trabalhar com essa situação. Partículas subatômicas podem se movimentar muito rápido. Partículas subatômicas são os elétrons, né? São os prótons. Então, essas partículas elas têm capacidade de se mover com uma velocidade muito grande. Então, basicamente, a física moderna ela trabalha com teorias voltadas para corpos muito pequenos. Mas isso ajuda a nos explicar muitas coisas, né? E aí, a gente vai virar aqui a página, né? E a gente vai falar de um aparelhinho muito importante que a gente usa no nosso dia a dia, que é o GPS, né? O GPS é um instrumento muito comum na atualidade e utiliza mecanismos advindos da relatividade para determinar com alta precisão as posições na Terra. Encontrado em celulares de última geração, esse instrumento depende de 24 satélites ao redor da Terra para determinar corretamente a correta posição. Se não fosse a relatividade, todas as medidas estariam erradas. Teria erro por causa da distância, né? Os cálculos e correções relativísticos são necessários em consequência da velocidade dos satélites, que são de aproximadamente 14.000 km por hora. Né? E o GPS nos ajuda a orientar o nosso caminho, onde a gente está, como que a gente faz para chegar em outro lugar. Um aplicativozinho que a gente utiliza o GPS é o Waze no nosso celular. A gente tem esse aplicativo, eu não sei se vocês têm no celular de vocês, mas eu até, quando eu trabalhava no Rio, né, e precisava ir em algum lugar e outro, eu utilizava o Waze na época e tal. É um aplicativo muito bom. Às vezes você vai em algum outro lugar, você vai fazer algum passeio, você não sabe o caminho correto, né? Você quer ir em tal lugar, você usa o Waze ele pode te orientar. O grande problema, né, é que esses aplicativos eles sempre buscam o caminho mais rápido e às vezes não o melhor caminho, né? Às vezes um caminho que é mais perigoso, né? Um caminho onde a estrada não é tão boa, mas é um caminho mais rápido, mas isso aí depende muito. Então assim, confiar num aparelho desses é bom? Pode ser, é bom, você te localiza, te dá uma posição. Mas se você puder dar uma estudada no caminho, ver como é que é, tudo, como é que são as condições do caminho, isso tudo facilita também. Então, o GPS, né? O GPS hoje é um equipamento comum que você tem aí em qualquer lugar e a partir dele a gente consegue, né, utilizar os conceitos da relatividade. Tá bom? Galerinha, fiquem com Deus aí e uma boa semana e até o próximo vídeo.